A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Gênesis capítulo 20, versículos 2 ao versículo 5. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração, na minha inocência, foi que eu fiz isso. 26, versículo 2 em diante. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus estatutos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Capítulo 26, versículo 18. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa deste contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Versículo de número 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Amém. Irmãos, num desses dias eu estava conversando com uma pessoa, e esta pessoa demonstrou com clareza para mim que ele tinha um problema religioso. O que é que eu digo problema religioso? É que sua mãe era uma mulher extremamente legalista. Seu pai, um homem extremamente legalista, os dois. Por legalismo que eu digo, é um rigor religioso tremendo. Por exemplo, se ele estivesse brincando com os outros meninos na rua, a mãe trazia ele pela orelha para dentro de casa e dizia: você não vai perder tempo jogando bola, você vai ler a Bíblia. Quando ele, por exemplo, queria brincar de bolinha de gude no fundo do quintal com os outros irmãos, a mãe e o pai batiam nele porque ele estava perdendo tempo, e o servo de Deus não pode perder tempo. Rigor religioso. Um desses dias eu estava conversando com uma pessoa absolutamente preocupada com dinheiro, com fama, porque desde a sua infância, os seus pais, embora não fossem ricos, gostavam de transitar e de ser amigos de pessoas ricas e famosas. Era uma família de classe média baixa,
Mas os pais viviam obcecados com a possibilidade, por exemplo, de frequentar um clube da cidade caro, obcecado em sair numa coluna social, obcecados em aparecer ao lado de fulano de tal numa fotografia, num jornal. Num desses dias eu estava conversando com uma pessoa que o seu pai era um homem violento. Por exemplo, ele sentava na mesa, o pai, e quando, por exemplo, o prato não estivesse limpo, ou a comida não estivesse boa, ou o feijão estivesse frio, ou o arroz estivesse grudento, ele literalmente jogava o prato contra a parede, num estupor de ira e de vingança. Um desses dias eu estava conversando com uma pessoa que nunca teve a possibilidade de conversar com o pai, sentar e ter um papo com o papai, conversar com meu pai. Nunca teve essa possibilidade de bater um papo, de conversar, de tecer qualquer conversa sobre qualquer assunto. E em cada um desses casos que eu mencionei para vocês, seja do legalismo religioso, seja da sensualidade, seja da riqueza ou da busca da fama, seja da violência, todos esses fatores que foram vividos por aquelas pessoas na sua infância tiveram desdobramentos quando eles foram adultos. Uma pessoa que nasce num ambiente religioso, legalista, ele aprende a ser fariseu, ser hipócrita. Porque uma mãe pode trazer o menino pela orelha e obrigá-lo a sentar diante de uma Bíblia. Mas ela não pode obrigá-lo a gostar de ler a Bíblia. Isso ninguém obriga ninguém. Uma criança que cresce num lar que tem sensualidade, mesmo uma sensualidade enrustida, ele vai desenvolver duas dimensões. Ou ele se torna uma pessoa exageradamente liberal, uma pessoa exageradamente sensual, se ele é homem ou se é mulher, um conquistador, um Dom Juan, ou ele se torna averso à sensualidade que ele, mesmo enrustida, conviveu no seu lar. E é nesses casos que nascem muitos, não estou dizendo que sempre, mas muitos casos de homossexualidade, que é uma rejeição da figura ou masculina ou feminina. Se é menino, ele rejeita o padrão masculino e firma uma identidade com o feminino, e aí nasce o homossexualismo masculino. Se é menina, ela rejeita o padrão, estabelece uma relação de identidade com o sexo oposto, e aí existe o caso do lesbianismo. Homens, por exemplo, que você não tem liberdade de conversar com seu filho adolescente. Você não sabe o que dizer para ele.